Aviso ao querido ouvinte, este livro possui 9 capítulos, sendo postado 2 capítulos semanalmente como de costume. Vamos ao conteúdo. Audiolivro. Bens, riquezas e dinheiro. Craig Hill Pitts. Capítulo 3. Reinos, sistemas econômicos diferentes. A maioria dos cristãos reconheceria que existem lado a lado na Terra 2 reinos separados independentes, o reino de Deus e o reino de Satanás. Há também 2 sistemas econômicos totalmente separados e independentes operacionais dentro desses 2 domínios. O sistema mundial opera sob o poder de Satanás, 1 João 5,19. O espírito de Mamon trabalha através da compra e venda e governa o sistema monetário. Isso contrasta com o reino de Deus, que é governado por Jesus Cristo e opera com os princípios de dar e receber. Você e eu vivemos no mundo, mas não devemos ser do sistema mundial. Reconhecer como esse sistema funciona é importante. Embora não seja errado para um cristão comprar e vender, simplesmente precisamos reconhecer isso como envolvimento no sistema mundial, e sempre procurar oportunidade para entrar em doação e recebimento sempre que possível. Jesus nos ensina que devemos entrar em uma posição para dar quando algo está sendo tirado ou extraído de nós. Vamos liberá-lo e depois dar. Mateus 5:40-42. Em última análise, na vida de Jesus, ele foi vendido, trazido sob o sistema mundial, por 30 peças de prata. No entanto, Jesus deixou bem claro que nenhum homem poderia tirar sua vida, ele escolheu dar livremente a sua vida. O aumento do sistema mundial vem através da adição e aumento percentual. O aumento da economia de Deus vem através da multiplicação, 30, 60 e 100 vezes ou um rendimento ideal, que pode ser maior do que, ou desproporcional ao que foi semeado. Mateus 25:14 e 30, Lucas 19:11 e 27. Muitas pessoas não estão familiarizadas com a multiplicação do reino de Deus. Tudo o que eles sabem a vida toda são aumento percentual e adição. A maioria das pessoas acha que se conseguissem um retorno anual de 20% ou 30% sobre seu dinheiro, este seria um investimento muito bom. Dentro do contexto do sistema mundial pode ser, mas ao contrário dos 3.000%, 6.000% ou 10.000% de aumento ou um rendimento máximo disponível no sistema de finanças de Deus, este seria um investimento muito ruim. Distinção entre bens, riqueza e dinheiro. A maioria das pessoas tem pensado que riquezas e dinheiro eram termos intercambiáveis para a mesma coisa. Acreditamos que esses termos precisam ser cuidadosamente definidos, pois são descritivos de coisas diferentes e são governados de forma diferente. A riqueza é criada e governada por Deus. O dinheiro é criado pelo homem, e é influenciado pelo espírito de Mamon, motivando os homens a amá-lo e servi-lo. As riquezas estão entre riqueza e dinheiro, e podem ficar sob a influência de Mamon para que confiemos e as sirvamos. As riquezas geralmente se referem a quem que acumula ou aumenta, como um investimento. A menção de riqueza e riquezas é notada no pedido de Salomão a Deus. 2 Crônicas 1. Dê-me agora sabedoria e conhecimento para sair e entrar diante deste povo, para quem pode governar este seu povo que são tão grandes. Deus respondeu a Salomão, porque isso estava em seu coração, e você não pediu riquezas, posses, riqueza, honra e glória, ou a vida de seus inimigos ou mesmo a vida longa, mas pediram sabedoria e conhecimento para si mesmo que você possa governar e julgar meu povo sobre quem eu fiz de você rei. Sabedoria e conhecimento são concedidos a você e eu lhe darei riquezas, posses, riqueza, honra e glória, como nenhum dos reis tinha diante de você, e nenhum depois de você terá o seu igual. Amplificado. Em primeiro lugar, o que é riqueza? A riqueza na língua hebraica é definida como um recurso, substância, bens, força e uma força, e posses. Acreditamos que a riqueza física é aquela que tem valor inerente, intrínseco, e foi criada por Deus. A riqueza também pode ser, em um reino não físico, referido como qualidades espirituais, como integridade, sabedoria e caráter. Aqui vamos olhar para os aspectos físicos da riqueza ou posses. Quando olhamos no Antigo Testamento, encontramos exemplos de pessoas ricas. Deus os abençoou e eles eram coproprietários com Deus. A riqueza que tinham era terra, casas, gado e rebanhos, ouro e prata na forma de barras ou joias, madeira, petróleo, gás, recursos naturais e pessoas na forma de empregadas domésticas e homens servos.
Vemos um exemplo disso na vida de Abrão. Gênesis 13:2. Abrão era muito rico em gado, em prata e em ouro. Todas essas mercadorias têm valor intrínseco. Uma onça de ouro hoje compraria a mesma quantidade de comida que teria há 50 anos, embora o valor em dinheiro de uma onça de ouro seja muito diferente hoje. Assim, quando o Senhor declarou em Deuteronômio 8:18, é Ele quem lhe dá o poder, ou habilidade, para obter, ou fazer, riqueza. Isso não se refere ao dinheiro, mas sim à riqueza. Muitos cristãos, com base nesta escritura, estão presos na busca de dinheiro. Um dos propósitos de Deus para a riqueza era ser uma herança. A riqueza era para aumentar de geração em geração. Deus se revelou como o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, um Deus de 3 gerações sucessivas. Provérbios 13:22. Um bom homem deixa uma herança aos filhos de seus filhos, e a riqueza do pecador encontra seu caminho eventualmente nas mãos dos justos, para quem foi colocado. Amplificado, note que a transferência de riqueza da herança é para seus netos. Quando você e eu passamos adiante, eles são os únicos que devem se beneficiar em sua idade jovem, para que eles possam ir e cumprir o plano e o propósito de Deus em suas vidas. Provérbios 1:15. A riqueza do homem rico é sua cidade forte, a pobreza dos pobres é a ruína deles. Voltando novamente ao encontro de Jesus com o jovem governante rico, encontramos seus discípulos questionando sobre sua declaração sobre os ricos que entram no reino. Em sua resposta aos seus discípulos, Jesus conclui com a seguinte afirmação, Marcos 1, com certeza, eu digo a você, não há ninguém que tenha deixado casas ou irmãos ou irmão ou pai ou mãe ou esposa ou filhos ou terras, para o meu bem e do Evangelho, que não receberão 100 vezes agora neste tempo, casas, irmãos e irmãs e mães e filhos e terras, com perseguições, e na era de vir a vida eterna. É interessante notar que Jesus não mencionou dinheiro neste verso. Jesus não disse para desistir de todo o seu dinheiro, e você receberá 100 vezes de retorno. Em vez disso, a palavra de Deus trata o dinheiro de forma diferente da riqueza da terra, casas e relacionamentos de pessoas. Jesus não prometeu um retorno multiplicado de dinheiro a ninguém, mas sim, que aqueles que desistiram da riqueza receberiam um retorno multiplicado da riqueza. Mas, então o que é dinheiro? O dinheiro é simplesmente um recipiente de bens e serviços diferidos criados pelo homem para negociação. É um meio de troca para o qual se pode negociar bens ou serviços. Foi descrito como a colheita de nossa produção. Dinheiro é o que recebemos para nossa produção e serviço como pessoas, que podemos usar para obter a produção e os serviços de terceiros. O dinheiro não tem valor intrínseco, mas seu valor é determinado diariamente pelos mercados. Um mercado, na verdade, nada mais é do que as opiniões das pessoas. Em outras palavras, o dinheiro vale o que as pessoas dizem que vale a pena. O dinheiro também não carrega moralidade intrínseca, mas sim é uma mercadoria moral que não é virtuosa nem má. O dinheiro tradicionalmente tem sido feito de metal, papel ou plástico em moedas ou notas, impressos com a imagem de algum homem ou mulher importante. O dinheiro é classicamente definido por essas 5 características genéricas. O dinheiro é divisível. Deve ser moldado em unidades divisíveis para negociação. O dinheiro é durável. Não deve se desintegrar prontamente e, assim, perder sua negociabilidade. Mesmo o dinheiro em papel tem qualidades duradouras além papel de caderno. O dinheiro é transportável. Não deve ser tão pesado ou complicado que não possa ser prontamente transportado pelo seu titular para negociação diária. O dinheiro é facilmente reconhecível. Deve ser evidente a todos que é um meio de troca facilmente aceito. O dinheiro é escasso. Deve haver uma oferta significativamente menor do que a demanda. A quantidade em circulação deve ser capaz de ser controlada. Se não for bem gerenciado, a má gestão causa inflação ou deflação. Quando perguntado, a quem pertence o dinheiro? A maioria dos cristãos responderia que tudo pertence a Deus. No entanto, quando questionado por fariseus sobre a questão dos impostos, Jesus ensinou muito claramente que o dinheiro não é criado por Deus e não pertence a Deus. O dinheiro é criado pelo homem e pertence ao sistema mundial. Mateus 22, diga-nos, portanto, o que você acha? É legal pagar impostos a César, ou não? Mas Jesus percebeu sua maldade, e disse, por que você me testa, seus hipócritas?
Mostre-me o dinheiro dos impostos. Então eles trouxeram um denárius. E ele disse-lhes: De quem é a imagem e a inscrição? Disseram-lhe: César. E ele lhes disse: Entreguem a César as coisas que são de César e a Deus as coisas que são de Deus. Embora Jesus nesta passagem estivesse respondendo a uma pergunta sobre impostos, ele também estava muito claramente ensinando sobre a natureza do dinheiro. A moeda de denários não pertencia a Deus, mas sim a César. Quando se pega um pedaço de ouro, que tem valor inerente, e é por natureza riqueza, molda-o, imprime uma imagem do rosto do homem sobre ele, e dedica-o a ser usado para comprar e vender, este pedaço de ouro mudou de reino. Não tem mais a propriedade de Deus, mas agora pertence ao sistema mundial. Agora não faz parte do sistema de Deus, mas sim uma parte do sistema econômico de César. Deus o liberou nesse sistema. A palavra usada na versão do Rei James é a palavra render a César o que pertence a César. A palavra render é uma palavra forte que, em essência, significa seguir as regras que regem. O sistema mundial tem regras que regem o manuseio do dinheiro. Há consequências para a violação dessas regras. Algumas pessoas tentaram usar o dinheiro como uma reserva de valor ou riqueza. Armazenar riqueza acumulando dinheiro normalmente tem custos de transação mais baixos do que armazenar riqueza na forma de casas, terras, barras, etc. Essas formas devem ser vendidas quando a riqueza é colhida para consumo. O dinheiro está sujeito às fraquezas do sistema Mammon, como inflação ou deflação. O homem tentou compensar essa fraqueza apoiando todo o dinheiro em circulação com ouro, riqueza. Há um caso a ser feito para esta ação quando se segue o aumento da inflação nos países depois de rescindir o padrão ouro. Assim, enquanto a riqueza pertence a Deus, o dinheiro não. O dinheiro não é criado por Deus, mas pelo homem, e pertence ao sistema mundial. Como então somos como crentes para nos relacionarmos com o dinheiro? A palavra de Deus refere-se ao dinheiro como uma coisinha ou algo pequeno. Jesus conta uma parábola sobre 3 servos que foram confiados a talentos, uma quantidade de dinheiro na época, que alguns estudiosos acreditam ser igual a 75 libras de moeda de ouro, para gerenciar em nome de um mestre. Os talentos não deveriam ser considerados como seu dinheiro. Este dinheiro não foi ganho, mas sim para ser administrado. No versículo 27 Jesus repreende o servo infirmo que enterrou no chão o dinheiro que lhe foi dado para gerenciar. Jesus disse a ele que ele deveria ter pelo menos investido o dinheiro no banco e devolvido o dinheiro com juros. Nos versículos 21 e 23 Jesus elogia os 2 primeiros servos dizendo: Bem feito, bom e fiel servo. Você tem sido fiel sobre pouco, vou fazer você dominar por muito tempo. Entre na alegria de seu mestre. O pouco, a que Jesus está especificamente se referindo nesta passagem é o dinheiro. Lucas 16:10 Aquele que é fiel em muito pouco coisa, é fiel também em muito, e aquele que é desonesto e injusto em muito pouco coisa, é desonesto e injusto também em muito. Jesus usa essa mesma palavra pouco novamente em referência ao dinheiro, o tema desta parábola. Deus usa dinheiro para nos ensinar mordomia, responsabilidade, confiabilidade e fidelidade com algo que pertence a outro sistema. Então, no versículo 12, ele ainda está falando de dinheiro. Lucas 16:12. E se você não se mostrou fiel naquele que pertence a outro, seja Deus ou homem, quem lhe dará aqui que é seu, isto é, as verdadeiras riquezas? Jesus está falando com seus discípulos e afirma que o dinheiro pertence a outro, ou seja, a César, ou ao sistema mundial. Assim, não devemos ser governados por dinheiro, mas sim para governar o dinheiro. O dinheiro é para ser nosso escravo, que dirigimos a serviço para beneficiar o reino de Deus. Devemos ser administradores do que pertence ao sistema mundial, não violadores dos princípios básicos que regem seu funcionamento nesse sistema. Nós, como cristãos, vivemos no sistema mundial, mas não somos desse sistema. Não é errado comprar e vender. No entanto, temos princípios do reino que superam as limitações do sistema mundial. Outra maneira que sabemos que o dinheiro não pertence a Deus é que devemos amar aquilo que Deus criou e possui. Deus criou pessoas, e somos ordenados a amar uns aos outros. Se Deus tivesse criado dinheiro e fosse seu dono, então poderíamos amar dinheiro. No entanto, somos especificamente instruídos a não amar dinheiro, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. 1 Timóteo 6:10.
A palavra raiz hebraica para prata é Kelsef, que passou a significar dinheiro. Kelsef vem da palavra raiz que significa desejar ou definhar depois. Quando a riqueza é convertida em dinheiro, ela muda os reinos, e as pessoas que a gerenciam tornam-se sujeitas ao espírito de Mammon de uma maneira que não eram antes. Vez após vez, eu, Craig, encontrei pessoas que venderam propriedades como uma fazenda familiar, dividiu o dinheiro entre os filhos ou netos, em apenas pouco tempo depois descobriu que nenhum deles tem dinheiro sobrando em poucos anos. O que aconteceu? Enquanto a fazenda permanecia na forma de riqueza, ninguém a via como tendo poder aquisitivo. Seu valor era simplesmente o valor realista da fazenda. No entanto, no momento em que a fazenda foi vendida, a riqueza foi convertida em dinheiro, e assim, mudou de reino. Mammon, então, foi capaz de criar na mente dos herdeiros uma descrição desordenada de poder e valor para o dinheiro. As pessoas muitas vezes não têm ideia de quão poderoso o espírito de Mammon é em atribuir propriedades sagradas ao dinheiro. Outro exemplo muito potente do poder Mammon tem sobre as mentes das pessoas sobre o dinheiro é registrado no livro de Atos. Atos 4:5. Também não havia uma pessoa carente ou carente entre eles, pois tantos como eram proprietários de terrenos ou casas que passaram a vendê-los, e um por um eles trouxeram, devolveu, o valor recebido das vendas. E colocou-o aos pés dos apóstolos. Em seguida, a distribuição foi feita de acordo com qualquer um que tinha necessidade. Agora José, um levita nativo de Chipre que foi chamado de Barnabas pelos apóstolos, o que significa, filho do encorajamento, vendeu um campo que pertencia a ele, e trouxe a soma do dinheiro e colocou-o aos pés dos apóstolos. Mas um certo homem chamado Ananias, com sua esposa Safira, vendeu um pedaço de propriedade. E com o conhecimento e conivência de sua esposa ele manteve-se para trás e se apropriou injustamente de alguns dos procedimentos, trazendo uma parte apenas e colocando-a aos pés dos apóstolos. Mas Pedro disse, Ananias, por que Satanás encheu seu coração para que você deve mentir e tentar enganar o Espírito Santo, e deve, em violação de sua promessa, retirar secretamente e apropriado para seu próprio uso parte do preço da venda da terra? Enquanto não foi vendido, ainda não foi seu. E mesmo, depois de vendido, não estava, o dinheiro, à sua disposição e sob seu controle. Por que, então, é que você propôs de propósito em seu coração para fazer essa coisa? Como você poderia ter o coração para fazer tal ação? Você não, simplesmente, mentiu para os homens, jogando falso e mostrando-se totalmente enganador, mas para Deus. Ao ouvir essas palavras, Ananias caiu e morreu. E grande pavor e terror tomaram posse de todos que ouviram falar dele. O exemplo foi estabelecido no início da igreja, onde as pessoas haviam convertido riqueza em dinheiro e dado-a para atender às necessidades das pessoas. Tenho certeza de que Ananias e Safira viram esses exemplos e pensaram que era uma boa ideia, talvez até como algo que pudessem fazer para que as pessoas pensassem bem deles. Ananias e Safira não tinham ideia do tipo de pressão que viria contra eles pelo espírito de Mammon no momento em que converteram sua riqueza, terra, em dinheiro. Obviamente, eles teriam sido muito melhor ter dado a escritura da terra para os apóstolos em vez do dinheiro. Enquanto sua oferta era na forma de riqueza, eles ficaram felizes em dar toda a quantidade de terra aos apóstolos. No entanto, no momento em que foi convertido em dinheiro, seu pensamento mudou. Eles foram impactados por Mammon para atribuir poder ao dinheiro, e então ele entrou em suas mentes para reter parte do dinheiro dos apóstolos, renegando assim seu compromisso com Deus. Isso demonstra poderosamente o impacto do espírito de Mammon na mente de uma pessoa. Eu acho que Ananias e Safira provavelmente receberam uma quantia maior de dinheiro para suas terras do que eles esperavam. Eles então começaram a pensar que talvez eles dariam aos apóstolos apenas a quantidade de dinheiro que eles tinham originalmente pensado que a terra valia. Como ninguém mais sabia o quanto tinham recebido, ninguém seria mais sábio. Não é incrível a rapidez com que Deus é removido do pensamento quando o espírito de Mammon agarra a mente? Que pensamento ateísta! Ninguém vai saber, eles pensaram. E o Espírito Santo? O resultado final deste evento foi que Ananias e Safira perderam suas vidas devido à eliminação de Deus de seu sistema financeiro. Este relato nos demonstra o poder do espírito de Mammon para enganar, depois roubar, destruir e, finalmente, matar a própria natureza do inimigo.
Vemos essa verdade experiencialmente manifestada na forma como a riqueza é frequentemente liberada para ministérios e igrejas cristãs. Propriedades, edifícios, mercadorias vêm facilmente para as mãos dessas organizações, muitas vezes simplesmente como uma bênção de Deus. No entanto, quando se trata de dinheiro para o esforço cristão, geralmente é uma história de nunca o suficiente. O dinheiro tem que ser extraído do sistema mundial e pressionado para o uso do reino. Como o dinheiro pertence ao sistema mundial e não a Deus, até os cristãos devem seguir as regras que regem a gestão do dinheiro no sistema mundial. Para que o dinheiro seja liberado aos cristãos para pressionarem serviço para o uso do reino, o espírito de Mamon deve ser tratado e as regras que regem o dinheiro devem ser obedecidas. Muitos cristãos violam regularmente as regras que regem o sistema mundial de dinheiro. Em seguida, esperam que Deus forneça dinheiro sobrenaturalmente para seus esforços do reino. Isso é semelhante a violar a lei da gravidade e esperar que Deus as-lue porque estamos servindo a Ele. Não, mesmo ministros e missionários devem cumprir a gravidade. O diabo governa o sistema mundial, 1 João 5,19, e ele conhece as regras pelas quais opera. Satanás é um legalista e trabalha a nossa falta de conhecimento das leis que regem o dinheiro e seu uso contra nós. Se Deus simplesmente negou em nosso nome as leis naturais do sistema mundial, então Satanás teria uma acusação válida contra Deus em relação à justiça. No entanto, quando cumprimos as regras relativas à manipulação do dinheiro no sistema mundial, podemos aplicar os princípios de financiamento do reino na fé e ter a expectativa confiante de que haverá liberação financeira. Podemos estar absolutamente confiantes quando nossa fé em Deus não renuncia ao lado espiritual, e encontramos as condições das leis naturais do sistema mundial em relação ao dinheiro do lado da verdade. Então podemos pedir a Deus na fé as finanças sem vacilar, hesitar ou duvidar. Tiago 1,6. Pedro, como membro do ministério de Jesus, uma vez foi questionado sobre se Jesus cooperaria com os coletores de impostos seculares. Mateus 17. Quando chegaram em Cafarnaum, os coletores do meio denário, o imposto do templo, foram até Pedro e disseram: seu mestre não paga o meio denário. Ele respondeu: sim. E quando ele chegou em casa, Jesus falou com ele sobre isso primeiro, dizendo: o que você acha, Simão? De quem governantes terrenos cobram deveres ou tributos? De seus próprios filhos ou de outros não de sua própria família? E quando Pedro disse: de outras pessoas, não de sua própria família, Jesus lhe disse: então os filhos estão isentos. No entanto, para não ofender e fazê-los tropeçar, ou seja, julgar desfavoravelmente e injustamente, vá para o mar e jogue um gancho, pegue o primeiro peixe que vem para cima, e quando você abrir a boca você vai encontrar lá um shekel. Pegue-o deles para pagar o imposto do templo para mim e para você mesmo. As finanças do ministério de Jesus eram operadas de acordo com a burocracia da tributação secular. Jesus disse a Pedro que, embora eles não fossem realmente parte do sistema monetário mundial, eles ainda devem agir de acordo com esse sistema, a fim de não dar uma ofensa nem aos crentes ou aos descrentes. No natural, eram isentos de tributação, eles apresentaram-se para as regras do sistema mundial para evitar causar uma ofensa. Jesus tinha fé de que Deus supriria suas necessidades, independentemente das exigências financeiras. Um livro do pastor Charles Blair, intitulado Um Homem que Poderia Fazer Mal, ilustra este ponto. Charles teve uma visão de Deus para criar um edifício para a vida e cuidados dos idosos. A visão foi, sem dúvida, um plano maravilhoso de Deus. No entanto, a forma como ele levantou dinheiro para o projeto violou as regras da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos. Este pastor pode ter acreditado que o dinheiro pertencia a Deus, assim ele poderia arrecadar dinheiro para um determinado projeto e usá-lo para outra ideia de Deus. Ocorreu uma violação das regras do sistema mundial, que afirma que os recursos arrecadados para um projeto específico devem ser usados para esse projeto. Foi uma história triste e uma rica experiência de aprendizado para Charles na manipulação do dinheiro que é governado e responsável pelo sistema mundial. No final, Charles foi indiciado por várias acusações de violações da lei da SEC. Tornou-se um testemunho vivo do fato de que não se pode violar as regras que regem o uso das finanças no sistema mundial ao qual o dinheiro pertence. Em seguida, esperar que Deus se sobreponha a tal má gestão. Mate sobre a terceira categoria de finanças que mencionamos, riquezas. As riquezas também devem ser distinguidas da riqueza e do dinheiro.
Acreditamos que sim. Definiríamos riquezas como o que aumenta, que seria dinheiro trabalhando para você. Quando você tem dinheiro além de suas obrigações e necessidades, você está em posição de investir esse dinheiro e tê-lo funcionando para você. Assim, as riquezas não são baseadas no dinheiro pelo qual você trabalhou, mas sim no dinheiro que funciona para você. Uma vez que você tem dinheiro trabalhando para você, por definição você tem riquezas. Hoje, as riquezas são mais comumente encontradas na forma de ações, títulos, fundos mútuos, títulos públicos, etc. Quando colocarmos dinheiro nesta categoria, o espírito Mammon tentará nos influenciar a confiar nesses investimentos, especialmente para nossas necessidades futuras. Paulo, em sua escrita para Timóteo, diz-lhe para cobrar os homens ricos não para se orgulharem e confiarem em riquezas, mas sim em Deus. 1 Timóteo 6,17. Quanto aos ricos deste mundo, cobram-lhes para não se orgulharem e arrogantes e desdenhosos dos outros, nem para colocar suas esperanças em riquezas incertas, mas em Deus, que ricamente e incessantemente nos fornece tudo para nosso prazer. Mais uma vez Paulo está aqui declarando que Deus, em vez de riquezas, é nossa fonte. Jesus fala sobre o fato de que as riquezas são enganosas. Em Marcos, capítulo 4, o semeador semeia a palavra em vários tipos diferentes de solo, mas são identificados vários obstáculos que destroem a frutificação da palavra. Um dos principais obstáculos que Jesus menciona são as identidades, descritas como riquezas enganosas, que sufocam a capacidade da palavra de crescer e prosperar. Versículo 19. Ter dinheiro que funcione para nós não é errado. Na verdade, as parábolas dos talentos, Mateus 25, e Mineiro, Lucas 19, é sobre pegar o dinheiro que nos foi confiado e fazer funcionar para nós fornecermos multiplicação. Em outras palavras, tê-lo criar riquezas. Devemos ser honestos com Deus quanto ao seu propósito. Algumas pessoas economizam para um dia chuvoso, em vez de para algo específico, como a educação de uma criança ou a substituição de um carro. Riquezas que não são identificadas para um propósito específico podem ser usadas por Mammon para influenciar nossos corações e mentes a confiar neles. Quando o mercado de ações cai, as pessoas que confiam em riquezas saltaram das janelas do prédio até a morte. Sua confiança estava naquelas riquezas que tinham acabado de perder valor significativo. As riquezas podem ser usadas na criação de riqueza ou como um recipiente de armazenamento para dinheiro. Jesus elogiou aqueles servos que multiplicaram o dinheiro que lhes foi confiado por tê-lo trabalhando para eles. No entanto, foi devolvido ao mestre. Deus quer o transbordamento de dinheiro em nossa vida, para que trabalhemos e estejamos prontos quando o mestre o chama. Quando pedimos a Deus o propósito do transbordamento, Ele pode nos instruir a transformá-lo em riquezas para que funcione para nós agora, ou Ele pode ter propósitos para isso no futuro. Eu chamo isso de fundos. O mestre precisa de fundos. Dinheiro ou riquezas que estão disponíveis para uso do reino, assim que o Senhor os chama. Vimos agora que Deus se apropria da riqueza. Ele deseja riqueza em suas mãos em propriedade conjunta para ser uma bênção geracionalmente. Agora, se convertermos riqueza em dinheiro, introduzimos o espírito de Mammon imediatamente. A história do filho pródigo é um caso em questão. Lucas 15, e ele disse, e o mais novo deles disse ao pai dele, Pai, me dê a parte da propriedade que caia para mim. E ele dividiu a propriedade entre eles. E poucos dias depois disso, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e viajou para um país distante, e lá ele desperdiçou sua fortuna em vida imprudente e solta, de contenção. Amplificado, note que o filho mais novo recebeu sua herança como uma forma de riqueza, talvez propriedade, e converteu-a em dinheiro e desperdiçou-a em uma vida imprudente. A influência Mammon está presente uma vez que a herança é na forma de dinheiro. Muitos países têm leis que proíbem menores de receber heranças de riqueza até os 21 anos, para evitar que seja convertida em dinheiro e desperdiçada. As leis tentam lidar com Mammon sem entender especificamente o reino espiritual. No entanto, todos veem seus efeitos na vida de muitos de nossos jovens. O peso espiritual sobre finanças. Já estabelecemos que o dinheiro foi criado pelo sistema mundial para continuar comprando e vendendo. Jesus nos disse para render a César as coisas que são devidas a César e tornar a Deus as coisas que são devidas a Deus. Mateus 22, 21. Somos todos criados à imagem de Deus e, portanto, pertencemos a Ele. Como cristãos,
Somos simplesmente administradores do que pertence a outro. O dinheiro pertence ao sistema mundial. No entanto, somos administradores do que é liberado para nós através da troca de nossa criatividade e tempo. Deus nos ensina confiabilidade, fidelidade e mordomia através de nossa manipulação de dinheiro. Agora, é o propósito do Senhor liberar muito dinheiro em nossas mãos para fora do sistema mundial para uso no reino de Deus ao longo de nossa vida. Com dinheiro em nossas mãos, podemos forçar o sistema mundial a trabalhar para o reino de Deus. Podemos então comprar passagens de avião e evangelizar em qualquer lugar do mundo. Podemos imprimir Bíblias e distribuí-las. Com dinheiro podemos dar a xícara de água fria em nome de Jesus para muitas pessoas no mundo tudo ao mesmo tempo. Só podemos estar fisicamente em um lugar de cada vez, mas o dinheiro dado aos ministérios ao redor do mundo nos dá a oportunidade de estar em vários lugares ao mesmo tempo. Como um cristão tem esse potencial, o diabo fará tudo ao seu alcance para manter o dinheiro fora das mãos dos cristãos quando ele descobrir que aquele que não é controlado pelo espírito Mammon e está comprometido em espalhar o evangelho. Por outro lado, o diabo pode colocar grandes quantidades de dinheiro nas mãos de uma pessoa, quando essa pessoa pode ser controlada pelo espírito de Mammon. Se a pessoa não foi disciplinada na manipulação das finanças, tal abundância pode destruí-la desviando o foco do reino para a busca de mais riquezas. No entanto, Jesus nos deu autoridade em seu nome sobre todas as obras do inimigo. Portanto, podemos travar uma guerra espiritual contra o inimigo para a liberação de dinheiro e manter o foco adequado no trabalho do reino de Deus. Esta batalha é falada nas escrituras citadas abaixo. 1 Timóteo 6, mas aqueles que anseiam por serem ricos caem em tentação e armadilha, e em muitos desejos tolos, inúteis, sem Deus, e dolorosos que mergulham os homens na ruína e destruição e perecer miseráveis. Pois o amor ao dinheiro é uma raiz de todos os males, é através desse desejo que alguns foram desviados, e vagaram pela fé e se perfuraram com muitas dores agudas e mentais. Mas quanto a você, ó homem de Deus, fugir de todas essas coisas, mirar e buscar a justiça, direito de pé com Deus e a verdadeira bondade, divindade, que é o medo amoroso de Deus e ser Cristo, fé, amor, firmeza, paciência e gentileza do coração, lutar contra a boa luta da fé, manter a vida eterna para a qual você foi convocado e para o qual você confessou a boa confissão de fé. Diante de muitas testemunhas. É interessante notar que o versículo 12 está em uma seção de dinheiro deste capítulo. Devemos travar uma guerra espiritual na luta da fé sobre a liberação do dinheiro. A guerra espiritual é mais do que ordenar em nome de Jesus que certas atividades sejam iniciadas ou encerradas. A guerra espiritual é travada pela forma como escolhemos viver e funcionar. Quando o diabo estava vindo para Jesus em João 14, note a resposta de Jesus. João 14:30 Não falarei muito mais com você, pois o príncipe, gênio do mal, governante, do mundo está chegando. E ele não tem nenhuma reivindicação sobre mim, ele não tem nada em comum comigo, não há nada em mim que pertence para ele, ele não tem poder sobre mim. Não podemos estar caminhando em violação de princípios no sistema mundial, manipulação indevida de dívidas, ou apropriação indevida de finanças, por exemplo, que governam as finanças e esperam ter autoridade no reino espiritual sobre o espírito de Mammon. Comprometendo-se a colocar nossa casa financeira pessoal em ordem e tomando medidas definitivas para fazer isso através do arrependimento, libera autoridade em nossas palavras e vida para travar uma guerra espiritual com sucesso. Que não haja nada em nossa gestão das finanças que dê ao inimigo o direito de reter ou parar o fluxo de finanças em nossas mãos. Agora a fé vem ouvindo e ouvindo pela palavra de Deus, Romanos 10:17. Eu descobri que a fé envolve pelo menos as 3 coisas a seguir. Devemos acreditar no que diz a palavra de Deus. Devemos confessar a palavra. Em outras palavras, nossos próprios ouvidos precisam ouvir o que acreditamos. Nossas ações devem se alinhar com nossos crentes e confessando. Agora, como isso se aplica à área de finanças? Devemos estar firmemente fundamentados na palavra de Deus sobre finanças. A batalha pela liberação das finanças em nossas vidas deve ser vencida no reino espiritual primeiro antes que possa se manifestar no campo físico. Precisamos entender como o reino de Deus funciona financeiramente. Devemos ainda resolver operar nos princípios do reino, e não ser influenciados pelo sistema mundial de pensamento financeiro. Nossas ações devem se alinhar com nossa crença e confissão.
Não devemos ter a mente dupla como o apóstolo Tiago discute. Tiago 1. Se algum de vocês é deficiente em sabedoria, deixe-o pedir ao Deus que dá a quem dá a cada um liberal e imprudente, sem censura ou defeito, e será dado a ele. Só que deve ser na fé que ele pede, sem vacilar, sem hesitar, sem dúvida. Para aquele que vacila, hesita, duvida, é como o aumento do bico no mar, que é soprado para lá e para cá e jogado pelo vento. Pois realmente, não deixe tal pessoa imaginar que ele receberá qualquer coisa que ele pede de Deus. Por ser como ele é um homem de duas mentes, hesitante, duvidoso, irresoluto, ele é instável e não confiável e incerto sobre tudo ele pensa, sente, decide. Amplificado, Efésios 6:12, pois lutamos não contra a carne e o sangue, mas contra principescos e contra os poderes, contra os governantes das trevas deste mundo, contra a maldade espiritual em lugares altos. O espírito de Mamon é querer governar as mentes e corações das pessoas como vimos nos capítulos anteriores. O espírito Mamon está operando como um poder no reino espiritual para controlar os assuntos dos homens na arena financeira. Todos nós conhecemos pessoas que antes amavam a Deus e serviam a Ele. No entanto, quando o dinheiro foi lançado em suas mãos, tais foram capturados por um amor por dinheiro, não o usaram para o reino de Deus e não estão amando e servindo a Deus hoje. Observamos que estamos atualmente em uma batalha espiritual na área financeira, que talvez seja mais intensa do que em qualquer momento da história passada. O conflito entre o sistema mundial e o reino de Deus para os corações e mentes de homens e mulheres em relação às finanças é enorme. No entanto, as armas da nossa guerra não são de design humano. 2 Coríntios 1, pois as armas de nossa guerra não são físicas, armas de carne e osso, mas são poderosas diante de Deus pela derrubada e destruição de redutos, na medida em que refutamos argumentos e teorias e raciocínios e cada coisa orgulhosa e elevada que se coloca contra o verdadeiro conhecimento de Deus, e levamos todos os pensamentos e propósitos em cativeiro na obediência de Cristo, do Messias, do Ungitado. Estar em prontidão para punir cada insubordinado por sua desobediência, quando sua própria submissão e obediência, como igreja, estão totalmente asseguradas e completas. Enquanto lê o resto deste livro, que Deus lhe dê a revelação de sua batalha pessoal nesta arena. Que você também receba seu empoderamento de sua vontade e deseje de ficar contra o inimigo que tentaria manter finanças de suas mãos ou desviar sua atenção de seu serviço para o reino de Deus. Prosperidade encontra um propósito. Enquanto nos preparamos para o próximo bloco de construção, é necessário entender o plano de Deus para prosperar seu povo. Muito foi ensinado sobre prosperidade no corpo de Cristo ao longo dos anos. Houve e ainda continua a ser uma reação à mensagem, tanto positiva quanto negativa. A notícia positiva é que o desejo de Deus é prosperar seu povo. Assim, fomos abençoados com todas as bênçãos ou privilégios espirituais. Tudo o que diz respeito à vida e à divindade foi livremente dado a nós, incluindo riqueza, paz, alegria e saúde. Você e eu temos um pacto com Ele que está selado pelo sangue de Jesus. Viver sob o pacto faz parte da relação íntima que temos com Deus. Se você tem fé em seu relacionamento com Ele, então você terá fé no pacto. No pacto está a promessa de provisão e prosperidade. Vamos primeiro olhar para o significado da palavra prosperidade. A palavra básica não se refere a dinheiro, riquezas ou riqueza. Significa simplesmente se destacar, ou subir ao lugar mais alto. Vem de excelente ou alteza. Assim, prosperar é ir ao lugar mais alto em algo desejável, seja esse desejo espiritual, relativo à alma, física, relacional ou financeira. Nesse entendimento, a chave é a palavra desejo. O desejo pode ser para o bem ou para o mal. Se a prosperidade deve ser usada para o bem, então uma definição seria a seguinte: prosperidade bíblica é a capacidade de usar o poder e o conhecimento de Deus para atender às necessidades da humanidade como Deus dirige em qualquer reino da vida. O desejo de Deus é que seu povo tenha acesso ao seu poder e conhecimento, pelo Espírito de Deus para que o bem seja realizado. Uma vez que as necessidades podem ser criadas pelo diabo, ouvir de Deus se estamos para atender a uma necessidade é necessário. Caso contrário, podemos seguir o diabo tentando suprir as necessidades. No reino espiritual, a prosperidade chega às pessoas quando o Evangelho é pregado e as pessoas renasçam recebendo Jesus como Salvador e Senhor.
O Evangelho é o poder de Deus para a salvação para todos que acreditam. Romanos 1,16. Através do novo nascimento, as pessoas começam a prosperar espiritualmente. Passou da morte para a vida, a zoe ou a vida eterna tendo recriado o espírito humano. A prosperidade no reino da alma afeta a mente, a vontade e as emoções. Ter a mente continuamente renovada pela palavra de Deus traz uma mudança de padrões de pensamento. Romanos 12:2. Não se conforme com este mundo, esta idade, moldada depois e adaptada aos seus costumes externos e superficiais. Mas sejam transformados, alterados, pela inteira renovação de sua mente por seus novos ideais e sua nova atitude, para que você possa provar para vocês qual é a boa e aceitável e perfeita vontade de Deus, mesmo a coisa que é boa e aceitável e perfeita na sua visão para você. Amplificado, ler, meditar e responder à palavra de Deus muda nosso pensamento da conformidade com o sistema mundial para dos princípios e caminhos do reino. Tais atividades transformam a mente e a prosperidade dos resultados mentais. Um espírito de pobreza pode afetar nosso pensamento. Se não for tratado, sempre se verá os outros como tentando tirar algo e será motivado a se proteger continuamente. A atitude resultante certamente dificultará a doação. Nossa vontade também é feita por Deus para prosperar. Na realidade, é para ser libertado de escravidões, para que possamos ser obedientes a Deus sem atrasos. Obediência atrasada é desobediência. O Senhor também pretende que nossas emoções prosperem. As emoções devem vir em consonância com nossas escolhas. Muitas vezes sentimentos negativos muito poderosos nos impedirão de fazer escolhas corretas. As emoções precisam ser purificadas pelo sangue de Jesus Cristo, capacitando assim nossas emoções a apoiar escolhas certas, em vez de sermos atormentados com medo, vergonha, orgulho, ganância e outros sentimentos tão convincentes. As emoções são destinadas a subestimar nossas escolhas certas, não para nos distrair de fazê-las. Isaías 1,19. Se estiver disposto e obediente, você comerá o bem da terra. Deus deseja a prosperidade do corpo para nós também. Ele forneceu saúde e cura para nossos corpos físicos. 3 João 2. Amado, oro para que você possa prosperar em todos os sentidos e que seu corpo possa manter bem, mesmo que eu saiba sua alma se mantém bem e próspera. Amplificado, note a sequência. A prosperidade da alma leva à saúde corporal e ao bem-estar. Há muitas escrituras tanto no Velho quanto no Novo Testamento, que nos dizem do desejo de Deus pela prosperidade corporal. O desejo de Deus é que prosperemos também em nossas relações com as pessoas, maridos e esposas, filhos e pais, outros membros da família, o corpo de Cristo em geral, e com todos. Romanos 12. Viver em harmonia uns com os outros, não sejam arrogantes, snobs, de mente alta, exclusivos, mas prontamente se adaptem a pessoas, coisas, e se entreguem a tarefas humildes. Nunca superestimar a si mesmo ou ser sábio em suas próprias vaidades. Não retribua a ninguém o mal pelo mal, mas tome o pensamento para o que é honesto e apropriado e nobre visando estar acima da censura, na visão de todos. Se possível, tanto quanto depende de você, vive em paz com cada um. O segredo é viver de forma humilde. A palavra de Deus nos ensina como fazer isso. É o desejo de Deus que prosperemos em nossos relacionamentos. Prosperidade no campo financeiro também é desejo de Deus. Isaías 48. Assim diz o Senhor, seu Redentor, o Santo de Israel. Israel, eu sou o Senhor, seu Deus que te ensina a lucrar, que o leva pelo caminho que você deve ir. Ó, que você tinha arquenedar os meus mandamentos. Então sua paz e prosperidade teria sido como um rio fluindo, e sua justiça na santidade e pureza da nação como as ondas abundantes do mar. Deus prosperou Jó, Abraão, Jacó, José, Josué, e muitas outras pessoas na Bíblia. Sua prosperidade incluía riquezas e, muitas vezes, dinheiro. O oposto da prosperidade financeira é a pobreza. A pobreza, ou ausência de prosperidade, é uma maldição como listado nas maldições que viriam sobre as pessoas quando elas se retiravam sob a proteção de Deus através da desobediência. Deuteronômio 28:29. Provérbios 1:15. A riqueza do homem rico é sua cidade forte, a pobreza dos pobres é a ruína deles. Uma mentalidade apenas o suficiente se enquadra nessa categoria também.
Ter apenas o suficiente é basicamente egoísmo, como você é limitado em ser capaz de abençoar os outros dando. Deus quer transbordamento em nossas vidas para que possamos abençoar os outros e ser um oleoduto financeiro para o reino de Deus. Lucas 4,18 O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu o ungido, o Messias, para pregar a boa notícia, o Evangelho, aos pobres. Ele me enviou para anunciar a libertação para os cativos, e recuperação da visão para os cegos, para enviar adiante entregues àqueles que são oprimidos, machucados, esmagados e quebrados pela calamidade. Note que para cada problema Jesus prescreveu um oposto. Jesus trouxe a solução. Cego, veja; oprimido, entregue; cativos, libertados; e os pobres, ter o Evangelho pregado para eles. Com que propósito? Para removê-los de sua pobreza. Alguns perguntarão: Jesus não disse que os pobres sempre estarão conosco? Resposta: sim, mas por quê? Simplesmente nem todos acreditarão no Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação. Salvação em todos os reinos da vida. Deus quer abençoar seu povo. Há pelo menos 4 razões pelas quais Deus quer nos abençoar. O principal significado da palavra hebraica, abençoar, é ser capacitado a prosperar. Como vimos, Deus certamente quer capacitar seu povo a prosperar. Aqui estão 4 razões pelas quais. Razão número 1. Deus nos prospera simplesmente porque somos seus filhos. Mateus 7. O que homem há de você, se seu filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se ele pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Se você, então, como você é, saiba como dar presentes bons e vantajosos para seus filhos, quanto mais seu Pai que está no céu perfeito como ele é dará coisas boas e vantajosas para aqueles que continuam pedindo a ele. O desejo de Deus é dar bons presentes aos seus filhos. Um bom presente seria a ausência de pobreza, por exemplo. Algumas pessoas acham que Deus quer nos manter pobres para nos manter humildes. Esta não é a maneira de Deus desenvolver humildade. Você não desejaria que em seus filhos, por que Deus faria isso? Deus tem um propósito para a prosperidade. Não é para ser um fim em si mesmo. Deus se revelou como Jeová Jireh, nosso provedor ou, literalmente, a provisão de Jeová será vista. O foco deve estar em Deus, Ele mesmo, como nossa fonte. Muitos cometeram o erro de fazer da prosperidade um fim em si mesmo. Isso então faz do dinheiro o fim e Deus os meios, em vez de Deus ser o fim e dinheiro os meios. Assim, quando Deus é o fim, podemos descobrir seu propósito em prosperidade. Algumas pessoas têm uma grande resistência ao ensino da prosperidade por causa de como a prosperidade às vezes era usada, para se acumular. Alguns se concentraram no que poderiam conseguir. No entanto, não queremos jogar o bebê fora com a água do banho. Devemos sempre ficar com o bebê e nos livrar da água do banho. A prosperidade deve ser ensinada no contexto de ter um círculo fechado, ou um orçamento no qual se respondeu a pergunta: quanto é suficiente? Sem a resposta de Deus a essa pergunta, o espírito Mamon influenciará a mente e o coração em relação à prosperidade, e a prosperidade que Deus proporciona será mal utilizada. Devemos ser justamente ensinados sobre dinheiro e o sistema Mamon por trás dele. Outra influência em nosso pensamento vem do sistema mundial e de seu ensino clássico sobre economia. Para mais detalhes, veja a próxima sessão sobre tesouros no céu. Muitas pessoas têm um conceito de soma zero ou torta de riqueza. Eles assumem que a riqueza no mundo é um valor fixo. Portanto, para aumentar seu pedaço da torta, você deve tirar de outra pessoa, tornando impossível para que ela também tenha riqueza. A verdade é que a riqueza está em abundância, e o valor é criado pela diligência no trabalho e nas ideias criativas. A fuga e o fluxo de finanças na Terra são baseados nos pactos de Deus com a humanidade e a capacidade do homem de entender e caminhar nestes pactos. Deuteronomia 8:18. Mas você, sinceramente, deve lembrar-se do Senhor seu Deus, pois é aquele que lhe dá poder para obter riqueza que ele pode estabelecer seu pacto que ele jurou a seus pais, como é hoje. Amplificado, toda a riqueza originalmente vem de Deus e somente aqueles que estão em aliança com ele têm o direito de possuí-la e utilizá-la. Provérbios 13:22b, e a riqueza do pecador encontra caminho eventualmente nas mãos dos justos, para quem foi colocado. Note que é a riqueza, não o dinheiro do pecador,
que é colocado para os justos. Deus está trazendo o que é seu nas mãos dos justos. Devemos entrar em uma posição de administração financeira para que o Senhor possa confiar em nós com tal libertação para abençoar e servir o reino de Deus. Assim, sua prosperidade não é às custas de outras pessoas. Deus é capaz de fornecer prosperidade para todas as pessoas. No entanto, há condições a serem atendidas. Devemos caminhar em obediência às leis de Deus que governam a prosperidade. O homem pecou e abusou de seu propósito dado por Deus para ser abençoado e ser uma bênção para os outros. Tem egoísmo amontoado em si mesmo e abusado da prosperidade. Esse uso indevido não limita o desejo de Deus de prosperar seus filhos. Razão número 2. A prosperidade é para nos libertar de primeiro cuidado com as coisas. O sistema mundial define a prosperidade de forma diferente do que é definido no reino. O sistema mundial nos diz que a prosperidade é a ter e adquirir mais coisas. Eu vi um adesivo que dizia: aquele que morre com mais brinquedos, ganha. Esta é uma triste declaração dos assuntos do sistema mundial. O coração de Deus é prosperar para que nosso círculo fechado ou orçamento seja cumprido e haja um transbordamento que sai do círculo para abençoar os outros e financiar as atividades do reino de Deus, não para alimentar os desejos insaciáveis do egoísmo humano. Deuteronômio 8:17. E cuidado para que você não diga em seu mente e coração: meu poder e o poder da minha mão me deram essa riqueza. O inimigo pode liberar riquezas, dinheiro que trabalha para você, para as pessoas desviarem sua atenção de Deus, nosso provedor. Se essas pessoas não entenderem o propósito de Deus para a prosperidade, elas podem desperdiçá-lo em si mesmas. Com apenas um círculo aberto, eles podem aumentar o tamanho de seu círculo, sem consultar o Senhor, e interpretar este aumento como a bênção de Deus. Sem um círculo fechado e respondendo à pergunta, quanto é suficiente, a prosperidade pode ser uma armadilha. Existem dois tipos de cuidados. Ter muito pouco é um cuidado, porque somos então impedidos de fazer o que Deus nos chamou a fazer. Muito tempo é gasto tentando ganhar dinheiro. Ter muito também é um cuidado, porque então temos que cuidar de todas as coisas. Tem que ser protegido, mantido e gerenciado adequadamente, o que leva tempo e mais recursos. O cuidado das coisas pode ser um fardo. Qual é o saldo? É diferente para cada pessoa. Só Deus sabe o tamanho do nosso círculo para ser para o trabalho que Ele nos chamou para fazer. Devemos procurar e estar de acordo com o Senhor sobre o que está em nosso círculo. Deus tem princípios, mandamentos e uma opinião sobre tudo. Algumas pessoas têm uma mentalidade de pobreza. Essas pessoas pensam que a humildade está vivendo com apenas o suficiente para mal cumprir suas próprias obrigações e necessidades. Eles não têm noção de gerenciar uma oferta abundante de recursos com os quais abençoar os outros. Outras pessoas podem estar na presunção, pensando que Deus quer que elas tenham mais do que suficiente apenas para satisfazer a ganância oculta ou fazer uma declaração de valor para outras pessoas pelo que possuem. O ponto é, devemos ter um círculo fechado que abrange obrigações, necessidades e desejos, com Deus de acordo em cada uma dessas categorias. Podemos então ser confiáveis pelo Senhor para sermos bons administradores na gestão do nosso círculo fechado. Em seguida, o transbordamento que Deus quer trazer para nós para fins do reino. Vamos cobrir com mais detalhes no capítulo 6 como fechar o círculo e tornar-se um gestor dos recursos de Deus. Razão número 3. A prosperidade é para nos capacitar a ser generosos com os outros. Um princípio fundamental no reino de Deus é dar. Deus quer prosperidade financeira em nossas vidas para que possamos dar. 2 Coríntios 9:7. Deixe cada um dar como ele fez sua própria mente e propósito em seu coração, não relutantemente ou tristemente ou sob compulsão, para Deus ama, ele tem prazer, prêmios acima de outras coisas, e não está disposto a abandonar ou fazer sem, um alegre, pronto para fazê-lo, cujo coração está em sua doação. Amplificado, isso certamente cobre tudo. Podemos dar em muitas arenas, como tempo, talentos e serviço, mas uma grande área de doação está nas finanças. Se não temos dinheiro, não podemos ser generosos com os outros ao nosso redor. Assim, uma das principais razões pelas quais Deus quer prosperar-nos é tornar possível que sejamos simplesmente generosos com aqueles ao nosso redor.
A doação pode ser feita a partir do nosso círculo fechado à medida que disponibilizamos fundos, deslocando-os de uma determinada categoria para a doação. Em qualquer mês, podemos decidir pegar algum dinheiro de uma ou mais categorias e dá-lo em vez de gastá-lo em itens nesse agrupamento. Doação também pode vir do nosso transbordamento, fundos que estão além do nosso orçamento do círculo fechado. No entanto, queremos que nossa doação seja dirigida pelo Senhor, não por culpa ou misericórdia equivocada. Algumas pessoas se culpam por gastar demais. Outros podem ceder por medo ou até mesmo por causa da pressão da manipulação. O Senhor quer nos levar a dar e estar disponível a Ele para atender financeiramente às necessidades específicas. Razão número 4. A prosperidade é para nos capacitar a financiar o evangelismo mundial. Será preciso bilhões de dólares para completar a grande comissão. No entanto, já há fundos suficientes nas mãos dos cristãos para completar a tarefa. Muitas vezes essas finanças estão enterradas no sistema mundial, trabalhando para aumentos percentuais, em vez de receber aumento de multiplicação através do uso do reino. O dinheiro dado para o uso do reino tem uma maneira de nos tornar ativos em muitos lugares ao mesmo tempo. Dar projetos de missão em todo o mundo nos dá a oportunidade de estar em muitos lugares ao mesmo tempo. Podemos direcionar dinheiro para trabalhar em todo o mundo ao mesmo tempo, enquanto você e eu podemos estar em um lugar de cada vez. Quando há transbordamento financeiro em nossas vidas, podemos usar o dinheiro para forçar o sistema mundial a trabalhar para o reino de Deus. Com dinheiro podemos imprimir Bíblias, viajar para qualquer lugar do mundo, construir igrejas e estar envolvidos em todos os tipos de ministérios de misericórdia em nome de Jesus. A prosperidade bíblica funcionará em qualquer nação e cultura do planeta. Os princípios das finanças do reino funcionarão em qualquer cultura quando uma pessoa opera pela fé e se torna uma fazenda da palavra. Jesus ensinou finanças bíblicas em uma nação do terceiro mundo. Israel naquela época era uma nação ocupada, sob o domínio dos romanos. Sua própria moeda tinha sido proibida exceto no templo, e a moeda romana foi forçada a entrar em circulação. Economicamente eles estavam em cativeiro para os romanos. Consideremos como Jesus lidou com as finanças necessárias para seu ministério. Não há registro de Jesus orando por finanças. Em seu ministério, Judas era o tesoureiro. Judas era responsável pela distribuição de dinheiro aos pobres e compra de coisas para o ministério. Sabemos que Judas era um ladrão e roubava regularmente da caixa de dinheiro. Quanto tempo seu ministério ou negócios funcionaria hoje se você tivesse um ladrão para um tesoureiro? No entanto, o ministério de Jesus nunca faltou. João 12. Mas Judas Iscariotes, o de seus discípulos que estava prestes a traí-lo, disse: por que esse perfume não foi vendido por 300 denarii, um ano de salário para um trabalhador comum, e esse dinheiro dado aos pobres, os destituídos? De onde Judas depois essa ideia? Tenho certeza que ele ouviu Jesus dizer isso ao jovem governante rico e pensou que era uma boa linha. Marcos 10, 21. João 12. Agora ele não disse isso porque se importava com os pobres, mas porque ele era um ladrão e tendo a bolsa, a caixa de dinheiro, a bolsa dos 12, ele levou para si o que foi colocado nele, roubando as coleções. Quanto estava indo para a caixa? Não sabemos, mas apoiava o estilo de vida de um ladrão e o ministério não faltava. Eu tenho uma teoria sobre Judas, que não posso provar das Escrituras, mas acho que provavelmente está correta. Sabendo que Judas era um ladrão, amava dinheiro e era controlado por um espírito mamon, poderíamos assumir que se não houvesse um fluxo contínuo de finanças a partir do qual Pilfer, Judas teria deixado o grupo e se juntado a outro ministério que poderia apoiar seu hábito. No entanto, Jesus nunca faltou finanças para fazer o que seu pai o chamou para fazer. Em João 13, na última ceia, descobrimos que os discípulos estavam totalmente alheios aos motivos de Judas. João 13, 29. Alguns pensaram que desde que Judas tinha a caixa de dinheiro, a bolsa, Jesus estava dizendo a ele, comprar o que precisamos para o festival, ou que ele deveria dar algo aos pobres. Amplificado, Jesus estava constantemente dando aos pobres e os princípios do reino eram operacionais em sua vida. Observamos que havia um suprimento constante de finanças. Também encontramos nas Escrituras que a prosperidade é prometida por Deus para aqueles que meditam na palavra de Deus. Salmo 1. Aqueles que procuram Deus.
2 Crônicas 26:5, 14:7, aqueles que são obedientes. 1 Crônicas 22:12,13, Isaías 1:19, aqueles que confiam nele. Jeremias 17:7,8, 2 Crônicas 2:20. Os deuses das finanças. Em Israel, Deus instruiu seu povo a manusear o meio de troca, seja frutas, legumes, animais ou dinheiro para usar sua tríade de primícias ofertas, ou doações, dízimo. Queremos apresentar aqui os métodos que Deus usou com seu povo. Provérbios 3. Honre o Senhor com sua suficiência capital dos trabalhos justos, e com as primeiras frutas de toda a sua renda. Assim, seus depósitos devem ser preenchidos com abundância e seus tanques devem estar transbordando de vinho novo. Nas Escrituras, primeiras frutas ou firstling é usado em Gênesis 4:4, com Caim e Abel. As primeiras frutas são mencionadas 32 vezes. Tito é mencionado pela primeira vez em Gênesis 14:20 com Abrão e Melquisedeque. O dízimo é mencionado 32 vezes também nas Escrituras. Em Romanos 11:16. Romanos 11:16. Para se a primeira fruta é sagrada, o caroço também é sagrado. 1 Coríntios 15:20. Mas o fato é que Cristo, o Messias, foi ressuscitado dos mortos, e ele se tornou o primeiro fruto daqueles que dormiram na morte. Amplificado. O que for verdade para as primeiras frutas será verdade para o todo. Agora, as primeiras frutas ou as primeiras e o dízimo pertencem ao Senhor. Levítico 27:26, 30 e 32. As primeiras frutas foram trazidas aos sacerdotes para serem abençoadas para que houvesse uma colheita completa. O que isso significa para hoje? Quando você tem um aumento, o princípio das primeiras frutas se aplica. A primeira parte de um aumento seria uma primeira fruta. Por exemplo, se o seu salário aumentou de cifrão 10 hora para cifrão 12 hora, o aumento de $2 por hora durante o primeiro período de pagamento são as primeiras frutas. Assim, esse valor aumentado do primeiro período de pagamento seria então dado como uma oferta de primeira fruta. Vemos vestígios na cultura hoje, onde você pode ver no escritório de um empresário uma conta de moeda emoldurada e montada na parede como o primeiro dinheiro que ele fez no negócio. Peça ao Senhor a revelação deste princípio em seu caso específico. Deus quer todo santificado através da apresentação das primeiras frutas ao seu pastor, e tê-lo orar por ela por uma colheita completa e completa. Tesouros no céu, princípio do reino. 1. O estudo da economia no sistema financeiro mundial é muito diferente do estudo das finanças no reino de Deus. 2. Em primeiro lugar, a palavra economia precisa ser definida. A palavra inglesa, economia, vem da palavra grega oikonomia, que significa gestão de uma família. Assim, podemos ter a gestão domiciliar de acordo com os princípios bíblicos, portanto, a economia bíblica, ou simplesmente pela economia do sistema mundial. No entanto, hoje há outra definição de economia. Paul Samuelson e William D. Nordhaus em seu livro Economia 3, definem a palavra da seguinte forma: economia é o estudo de como as pessoas e a sociedade escolhem empregar recursos escassos que poderiam ter usos alternativos para produzir várias mercadorias e distribuí-las para consumo. Você notará que a frase recursos escassos é usada na definição. Esse tipo de pensamento é regido pelo sistema mundial. A Bíblia não fala sobre escassez de recursos no reino de Deus, mas sim de abundância. A palavra sempre fala sobre aumento, multiplicação e prosperidade ao lidar com os princípios bíblicos que regem a vida dos cristãos no planeta Terra. A bênção de Deus sobre você e eu não é às custas de outra pessoa. Assim, precisamos ter nossas mentes renovadas pela palavra de Deus para que nosso pensamento não seja o de gerenciar recursos escassos, mas sim o de gerenciar a abundância e esperar aumento em todas as áreas de nossas vidas. Às vezes, no passado, pensávamos em usar o termo economia do reino. No entanto, com o entendimento acima, agora é evidente que este seria um oxímoro. Consequentemente, falaremos sobre o sistema de finanças do reino. AG1. Você semeou muito, mas você colheu pouco. Você come, mas não tem o suficiente. Você bebe, mas não tem o seu enchimento. Você se vestia, mas ninguém é quente. E aquele que ganha salário ganhou para colocá-los em um saco com buracos nele. Que descrição do nosso dia e idade! As pessoas reclamam de não ter dinheiro suficiente para passar o mês. A resposta do profeta ao problema está no versículo 7.
Assim diz o Senhor dos Anfitriões, considere seus caminhos, sua conduta anterior e presente e como você se saiu. Amplificado, devemos nos ensinar aos caminhos de Deus. Deus tem seus modos de finanças. Devemos alinhar nossos caminhos com seus caminhos. Isaías 53:6 afirma, tudo o que gostamos de ovelhas se desviaram, nós viramos cada um para o seu próprio caminho. O salmista diz, ensine-me o seu caminho, ó Senhor, eu vou andar em sua verdade. Salmo 86:11. Moisés conhecia os caminhos de Deus, mas os filhos de Israel apenas seus atos. Salmo 103:7. Muitas pessoas têm experimentado os atos de Deus nas finanças, sua provisão em tempos difíceis. No entanto, esses atos não são transportáveis para a próxima geração. Devemos conhecer as formas de finanças de Deus para ensinar às gerações seguintes sua verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. Observe a sequência: primeiro o caminho, depois a verdade, e depois a vida. Jesus introduz este sistema de finanças do reino nas escrituras seguintes. Mateus 6. Não se reúnam e guardem para vocês tesouros na terra, onde mariposas, ferrugem e verme consomem e destroem, e onde ladrões invadem e roubam. Mas reúnam-se e guardem para vocês tesouros no céu, onde nem mariposa, nem ferrugem, nem vermes consomem e destroem, e onde ladrões não invadem e roubam. Para onde seu tesouro está, seu coração estará também. Agora, tesouros na terra estão se referindo a várias formas de riquezas, como investimentos em fundos mútuos, ações, títulos e contas de poupança. Quando você considera que estes são títulos, então eles são algo que você valoriza, olhar para a segurança futura e confiar em. Seu coração, emoções, se comprometerá com essas coisas à medida que se tornarem tesouros. A palavra nos diz para não reunir tesouros na terra, porque o coração se tranca emocionalmente neles e confia neles. Na realidade, isso é idolatria, uma confiança em algo ou alguém diferente de Jesus Cristo. Agora, a palavra diz para não reunir tesouros na terra, porque quando o valor desses investimentos de repente diminui, como em uma queda do mercado de ações ou hiperinflação, tal pessoa pode ser emocionalmente devastada. Nas escrituras acima, Jesus usa a analogia de mariposa, ferrugem e verme. A mariposa pode estar imaginando a inflação, um declínio no valor do dinheiro existente como resultado de ter muito dele em circulação. Na realidade, a taxa de aumento dos investimentos de muitas pessoas nem sequer acompanha a taxa de inflação. A ferrugem pode estar imaginando deflação, um aumento no valor do dinheiro existente devido a ter muito pouco dinheiro em circulação. Isso resulta em uma desaceleração econômica ou mesmo faz o comércio parar. Podem estar imaginando a desvalorização internacional, que afeta muitas pessoas em países que têm moeda ligada ao dólar americano, ou outras moedas estrangeiras. Então, Jesus disse que ladrões invadem e roubam. Isso pode estar se referindo à incerteza de todos os mercados de investimento, tanto touros quanto ursos. O ladrão também pode estar se referindo a fraudes, colapsos de instituições financeiras, como a poupança e empréstimos nos Estados Unidos na década de 1980, falhas bancárias, colapsos no mercado financeiro e esquemas fraudulentos de investimento. Se você confiar nessas coisas e valorize-as para a segurança no futuro, você certamente ficará desapontado. Todos nós ouvimos histórias de pessoas em 1929 que saltaram de edifícios quando houve uma grave queda no mercado de ações dos Estados Unidos. Claro, há também histórias incontáveis de pessoas que, ao vivenciar uma reversão financeira, se põem a drogas, casos, jogos, crime e outras atividades que antes teriam sido totalmente fora de caráter. É errado, então, ter investimentos no sistema mundial? Não, claro que não. Ter dinheiro trabalhando para você pode ser sábio e prudente. No entanto, deve estar ligado ao propósito. O propósito. Ter a opinião de Deus sobre seu propósito impedirá que se torne tesouro para nós. Colocar nosso tesouro em investimentos é errado. Quando seus investimentos têm você, então eles se tornam tesouros para você, e seu coração, emoções, fica ligado ao sistema mundial de finanças. Jesus nos instruiu a reunir para nós mesmos tesouros no céu, onde esses problemas não existem e onde nossos corações estariam seguros para estarmos associados a esses tesouros. Deus nos criou de tal forma que nossos corações naturalmente perseguirão o que percebemos ser tesouro,
versículo 21. Consequentemente, Ele quer que tenhamos nosso tesouro no lugar certo, para que nossos corações busquem o que realmente tem valor. O sistema econômico do mundo, com todos os seus problemas e escassez, não afeta nossos tesouros no céu. Assim, devemos aprender a fazer o que Jesus nos disse no tempo imperativo, quando Ele disse: Eu ordeno que você reúna e guarde para si mesmo tesouro no céu. Como o Senhor tem uma grande visão para nossas vidas, Jesus sabia que precisaríamos de muito dinheiro e dinheiro trabalhando para nós, durante nossa vida, para cumprir o plano de Deus. Portanto, Ele esboçou para nós o sistema financeiro, seu reino que fornece aumento e multiplicação, o que não se limita à inflação, deflação, desvalorização ou roubo. Deus quer que conheçamos seus caminhos enquanto Moisés buscava conhecer os caminhos de Deus, Êxodo 39:13. No Mateus 6:19 e 34, Jesus nos ensina princípios do reino das finanças. Ele só diz isso depois que Ele nos deu a solução no versículo 20. É por isso que o versículo 25 começa com a palavra, portanto. Esta palavra liga o versículo 25 à passagem imediatamente anterior a ela. Sempre que você vê um portanto na Bíblia, é bom descobrir para que está lá. O coração de Deus para nós é tão amoroso, não querendo que perecemos em qualquer área de nossas vidas, que Ele nos deixou com tantas escrituras para nos guiar financeiramente. O que temos que fazer para obedecer ao comando do versículo 20? Revisitamos novamente a passagem, que envolve o encontro de Jesus com o rico e jovem governante, como é legendado em algumas traduções bíblicas. Jesus nos diz aqui como nos colocar para nós mesmos tesouros no céu. Marcos 1. E Jesus, olhando para ele, o amava, e ele lhe disse: Você não tem uma coisa, ir e vender tudo o que você tem, e dar o dinheiro para os pobres, e você terá tesouro no céu, e venha, e me acompanhe, andando pela mesma estrada que eu ando. Naquele ditado que dizia que o semblante do homem caiu e estava sombrio, e ele foi embora aflito e triste, pois ele estava segurando grandes posses. Note que Jesus discerne que o tesouro deste jovem está em suas riquezas, e ele está preso pelo espírito Mamon. Assim, ele não foi capaz de ser obediente a fazer o que Jesus instruiu. Jesus o amava e o queria livre, então Jesus lhe disse como obter sua liberdade. Ele ia converter todas as posses e riquezas em dinheiro e dar-lhe. Desta forma, ele profanaria Mamon, que ia tirar seu poder e capacidade de ser adorado. Observe que Jesus não o deixou sem compreensão financeira do reino, como ele disse: E você terá tesouro no céu. Jesus esperava estabelecer este jovem nos princípios das finanças do reino. Ele sabia que quando o jovem obedecesse e desse sempre que Jesus lhe mandasse, sua doação seria depositada ou creditada à sua conta celestial como tesouro no céu. Infelizmente, este jovem recusou a oportunidade, pois a mudança de paradigma era muito grande para ele compreender. O espírito Mamon manteve o controle sobre seu coração e mente, pois ele foi embora. Precisamos pensar em tesouros no céu como uma conta com débitos e créditos. Podemos fazer depósitos nesta conta, e podemos retirar dela. Isso não é diferente de uma conta em um banco terreno. No entanto, essa conta não está sujeita aos problemas dos bancos terrenos. Jesus sabia que o jovem rico precisaria de uma fonte de finanças para o futuro, e ele queria que ele fosse livre para segui-lo. Jesus sabia que uma confiança no sistema mundial de finanças manteria o jovem na escravidão. Contas terrenas em bancos tradicionalmente pagam juros a uma taxa percentual muito baixa. No entanto, a conta tesouros no céu se multiplica, assim como tudo em que Deus está envolvido. O comando de Deus para Adão e Eva era ser frutífero e multiplicar. O propósito original de Deus era a multiplicação. As duas parábolas de Jesus em Mateus 25:14 e 29 e Lucas 19:13 e 26, lidam com a administração do dinheiro. Em ambas as parábolas, Jesus elogiou os servos que multiplicaram o que lhes foi confiado. Houve uma multiplicação 2 vezes em Mateus 25, uma multiplicação de 10 e 5 vezes mencionada em Lucas 19. Acreditamos que nossa conta celestial se multiplica. Há sempre um saldo de conta maior do que simplesmente o que depositamos. Jesus cuida de nossa conta, nos instruindo quando e onde dar, colocando depósitos em nossa conta celestial para que ele se multiplique. Marcos 12. Agora Jesus sentou-se em frente ao tesouro e viu como as pessoas colocam dinheiro no tesouro.
E muitos que eram ricos se vestiram muito. Então uma pobre viúva veio e jogou 2 ácaros, que fazem um quadrangês. Então ele chamou seus discípulos para si mesmo e disse-lhes: com certeza, eu digo a vocês que esta pobre viúva colocou mais do que todos aqueles que deram ao tesouro. Pois todos eles colocaram fora de sua abundância, mas ela fora de sua pobreza, quero colocar em tudo o que ela tinha, todo o seu sustento. Jesus está muito interessado no uso do dinheiro porque ele sentou-se assistindo a este evento e fez comentários aos seus discípulos sobre a doação. Certamente Jesus estava ensinando aos seus discípulos o sistema de finanças do reino. A viúva desistiu do seu desejo. Ela entendeu o conceito de tesouros no céu e como método de fornecimento de Deus através da doação operava. Agora Jesus estava no templo terrestre observando a primeira fila, centralizar tudo o que estava sendo dado. Sabemos que o templo terrestre é modelado após o real, que está no próprio céu, Hebreus 9:24. Agora Jesus já entrou no céu e no templo celestial. Não é mais o tipo de sombra necessária. Nós temos a coisa real. Jesus tomou seu lugar no céu e está supervisionando nossa conta celestial. Ele está interessado em nossos depósitos e se deleita com nossa obediência para nos dar como ele nos instrui. Depósitos são feitos quando damos como o Senhor nos instrui. Nem toda doação é instruída por ele. Algumas pessoas dão por culpa, ou medo ou desejo de obter. Em situações de doação específica, devemos perguntar ao Senhor se devemos dar neste momento, e se sim, quanto. O apóstolo Paulo foi ensinado por Jesus e, assim, foi capaz de ensinar aos princípios das finanças do reino Timóteo. Em sua carta, Paulo instrui Timóteo sobre homens ricos e como eles devem se relacionar com suas riquezas. 1 Timóteo 6. Quanto aos ricos deste mundo, cobram-nos não se orgulharem e arrogantes e desdenhosos dos outros, nem de colocar suas esperanças em riquezas incertas, mas em Deus, que ricamente e incessantemente nos fornece tudo para nosso prazer. Comente-o para fazer o bem, ser rico em boas obras, ser liberal e generoso de coração pronto para compartilhar com os outros, desta forma, estabelecendo para si mesmo as riquezas que duram para sempre e uma boa base para o futuro, para que eles possam entender o que é a vida de fato. Agora vamos examinar esses versos. Você vai se lembrar que nós definimos riquezas como dinheiro que está trabalhando para você. As riquezas, como o dinheiro, distinguem-se da riqueza, e permanecem sob a influência do espírito Mammon. Este espírito quer que confiemos em riquezas e as vejamos como nossa fonte, especialmente para o futuro. Paulo adverte as pessoas ricas para não serem orgulhosas e arrogantes, ou como diz a versão do King James, não serem de mente alta, nem confiarem em riquezas incertas. Mariposa, ferrugem, vermes e ladrões frequentemente depreciam o valor das riquezas transportadas no coração como tesouros na terra. Em vez disso, Paulo instrui os ricos a confiar em Deus, que fornece tudo para desfrutar. A palavra grega para tudo significa exatamente isso, tudo. Posteriormente, no versículo 18, Paulo ordena aos ricos que façam o bem e sejam generosos e liberais em sua doação. O resultado é visto no versículo 19. A Nova Bíblia Inglesa afirma, e assim adquirir um tesouro que formará uma boa base para o futuro. Paulo sabia que precisaríamos de finanças no futuro, e assim para estabelecer as bases nas finanças do reino, devemos dar quando o Senhor nos instruir, e esse valor é então creditado em nossa conta celestial. Inflação, deflação, desvalorização e golpes financeiros não afetam nossa conta celeste. Como resultado, nossa conta celestial é um lugar onde nossos corações podem encontrar com segurança, descanso e paz. Observe que o versículo 19 da versão amplificada afirma, as riquezas que duram para sempre, ou seja, não afetadas pelo sistema mundial, uma boa base para o futuro. As pessoas estão procurando algum tipo de investimento que será uma boa base financeira para o futuro. Paulo afirma que nossa doação é apenas essa base para o futuro financeiramente. Então nós entendemos o que é a vida de fato. Em outras palavras, com nossos corações em repouso, podemos continuar com o que Deus está chamando-nos para fazer. Nosso foco não será trabalhar para ganhar a vida, mas sim trabalhar para fazer uma doação. Efésios 4:28. Também vemos esse mesmo princípio de finanças ensinado aqui por Paulo a Timóteo. Em Filipenses 4:14-19, Paulo está escrevendo para os crentes em Filipe e instruindo-os sobre finanças.
O versículo 19 é muito familiar para a maioria dos cristãos. Ouvimos frequentemente que ele é citado quando as ofertas são recebidas. No entanto, o versículo 19 não é na verdade um verso autônomo, mas sim a conclusão do processo descrito na passagem anterior. Filipenses 4. Mas foi certo, louvável e nobre de sua parte contribuir para minhas necessidades e compartilhar minhas dificuldades comigo. E vocês filipenses saberão que nos primeiros dias do ministério do Evangelho, quando saí da Macedônia, nenhuma igreja, assembleia, firmou parceria comigo e abriu uma conta de débito e crédito, em doação e recebimento, exceto apenas você. Pois mesmo em Tessalônica você me enviou contribuições para minhas necessidades, não só uma, mas uma segunda vez. Não que eu busque ou esteja ansioso por seu presente, mas eu procuro e estou ansioso pelo fruto que aumenta para o seu crédito, a colheita da bênção que está acumulando para a sua conta. Amplificado, o entendimento no texto grego expandido em inglês na versão amplificada deixa muito claro como as finanças do reino devem ser consideradas. Dar, como instruído pelo Senhor, abre uma conta de débito e crédito em doação e recebimento. Paulo, então, encorajou os filipenses a continuar dando. Isso não foi para o bem dele, mas para o seu próprio bem, pois sua doação estaria se acumulando e se multiplicando em suas contas. Nós o vemos aqui novamente descrever o conceito de tesouros no céu. Paulo sabia que eles teriam necessidade de finanças no futuro e que, creditando sua conta no presente, haveria então muito na conta para saque futuro. Filipenses 4. Mas eu tenho o seu pagamento total, e muito mais, tenho tudo o que preciso e sou amplamente fornecido, agora que recebi de Epafroditus os presentes que você me enviou. Eles são o odor perfumado e de uma oferenda e sacrifício que Deus acolhe, na qual ele encanta. E meu Deus fornecerá liberalmente, preencher ao máximo, todas as suas necessidades de acordo com suas riquezas em glória em Cristo Jesus. Como Paulo pode ser tão enfático com os filipenses, que Deus fornecerá todas as suas necessidades? Ele faz isso com total confiança, porque ele entende a fé de Pardal e ele sabe que eles se colocaram para si tesouros significativos no céu. Eles poderão sacar dessa conta celestial. Deus é sua fonte, e os princípios do reino das finanças estão em ação. No livro de Atos encontramos a história de Cornélio e seu encontro com um anjo de Deus. É muito interessante notar o que Deus se lembrou sobre Cornélio. A Bíblia registra que Deus tinha tomado conhecimento das orações de Cornélio e sua doação aos pobres. Atos 1, 4 E ele, olhando atentamente para ele, ficou assustado, e disse: "O que é isso, Senhor?" E o anjo lhe disse: "Suas orações e seus generosos presentes aos pobres surgiram como um sacrifício a Deus e foram lembrados por ele. Deus tinha registro de Cornélios e sua doação. Sabemos como depositar em nossa conta celestial, dando quando o Senhor nos instiga a dar. É a obediência, não o medo, a culpa ou a compulsão que acredita a doação à nossa conta. Agora, como nos retiramos de nossa conta quando precisamos de finanças? No campo natural, quando vamos ao banco, há um procedimento que devemos seguir para sacar o dinheiro. Assim é com nossa conta celestial. Sabemos que Deus responde não à necessidade, mas sim à fé. A palavra afirma que sem fé é impossível agradá-lo, Hebreus 11:6. Assim, a fé é um requisito básico para lidar com nossa conta celestial. Devemos pedir na fé, acreditar. Em João 16, encontramos Jesus ensinando seus discípulos este princípio. João 16:23, e quando essa hora chegar, você não vai fazer nada de mim, você precisará me fazer nenhuma pergunta. Eu lhe asseguro, mais solenemente eu lhe digo, que meu Pai lhe concederá o que você pedir em meu nome. A maioria das versões da Bíblia traduzem esta última frase como, meu Pai lhe dará o que você pedir em meu nome. No entanto, a palavra grega traduzida dar seria melhor traduzida utilizando a palavra inglesa grant. Hoje, quando falamos de subsídios, pensamos mais em termos de dinheiro que é liberado para pessoas que fizeram pedido de financiamento, e são posteriormente dadas uma bolsa. Quando pensamos na liberação das finanças de nossa conta celestial, ela é liberada com base em pedir na fé, e acreditar, sem vacilar. Este é o procedimento de solicitação para a obtenção da concessão. Precisamos pedir especificamente nossas subvenções financeiras, não apenas, eu preciso de dinheiro. Isso requer os elementos de boa gestão e planejamento na área financeira.
Já estamos cientes de que estamos lidando com o domínio espiritual quando se trata de finanças. A liberação das finanças nas mãos dos cristãos requer que o dinheiro que pertence ao sistema mundial seja pressionado a servir para realizar um propósito do reino. Quando essa pessoa é um mordomo de aqui que pertence a outro, Lucas 16:12, e tem uma conta de tesouros no céu, pode então solicitar uma bolsa de acordo com Marcos 11:23-24. Deus exigirá que o dinheiro seja liberado do sistema mundial para as mãos daquele que encontrou os princípios da ordem superior de Deus que regem o dinheiro. Marcos 11. Realmente, digo-lhe, quem diz para esta montanha, seja levantado e jogado no mar, e não duvida em nada em seu coração, mas acredita que o que ele diz acontecerá, será feito por ele. Por isso estou lhe dizendo, o que você pedir em oração, acreditar, confiar e ser confiante, que é concedido a você e você vai obtê-lo. Observe novamente a palavra concedido no versículo 24. Temos confiança na liberação desta doação por Deus, porque primeiro entendemos a fé pardal. A provisão de nossas necessidades básicas é garantida porque nosso Pai no céu nos ama. Então, enquanto preparamos nosso orçamento, planejando com antecedência, estamos em um lugar para pedir a Deus especificamente uma quantia para atender ao nosso pão diário ou semanal ou mensal, na fé sabendo que, como rezamos na fé, receberemos essa doação. Em segundo lugar, somos todos chamados a viver pela fé. No entanto, isso não é fé cega, sem base por trás disso. Entendemos que temos um relato no céu que Jesus supervisiona, e multiplica, e é chamado de conta dos tesouros no céu. Se fizemos depósitos nesta conta através de nossa oferta obediente, então esta conta terá mais do que suficiente para atender a quaisquer solicitações adicionais. Este princípio é aplicável a todos os cristãos em todas as esferas da vida. Alguns têm uma mentalidade de que isso se aplica apenas a missionários e evangelistas que vivem pela fé, ou àqueles que estão desempregados ou não têm o suficiente para atender às suas necessidades mensais. Esse pensamento indica novamente a confiança em um empregador ou em nosso trabalho autônomo como fonte de provisão. Se temos um emprego, devemos entender que o empregador ou o trabalho não é nossa fonte. Agora Deus delega empregadores para pagar nossos salários, mas Ele sozinho é em todos os momentos a fonte. Nossas necessidades básicas são atendidas através da fé de pardal, e nossa conta Treasuries in Heaven está disponível para financiamento de todos os outros pedidos. Deixe-me, dar-lhe um exemplo da minha própria vida. Fui empregado pela IBM há 19 anos. Quando Deus me chamou, minha esposa e nossa família para participar do Juventude com uma missão, lembro-me do dia em que recebi meu último salário da empresa. Não havia medo ou ansiedade porque sabíamos que Deus era nossa fonte. Percebemos que nada estava realmente mudando. Tudo o que aconteceria era que Deus delegasse ou usasse outros meios para liberar dinheiro em nossas mãos. O dinheiro está na terra, mas a contabilidade é feita no céu. Eu tinha resolvido de antemão que o nome do meu empregador era Todo-Poderoso e Filho. Ele me apoiou para dar meu tempo à IBM Corporation, e Deus tinha delegado à IBM para liberar um salário quinzenal para mim. Se uma empresa falir ou seu emprego for perdido por causa das crises econômicas do sistema mundial, ou você deixar o emprego da empresa delegada como eu fiz com a IBM, então Deus pode abrir algumas outras oportunidades de emprego onde Ele pode delegar outras como um canal de provisão para você. Sua conta celestial está sempre intacta, independentemente do que aconteça na Terra. É por isso que é tão importante para nós operar nos princípios financeiros do reino. Outra pergunta que ainda pode estar em sua mente é: como as finanças vêm até nós? Qual é o canal de Deus e o local de provisão? No capítulo 2 falamos sobre o fato de que Deus tem muitas maneiras de colocar dinheiro em nossas mãos. Agora vamos falar sobre 3 maneiras diferentes que Deus pode fornecer. O primeiro é chamado de provisão de maná. Assim como Deus forneceu maná ao seu povo no deserto, Deus pode obter provisão para seus filhos hoje. Adoramos ler histórias de maná. Seja da vida de George Miller na Inglaterra, onde comida diária e dinheiro vieram milagrosamente para alimentar os órfãos e construir moradias, ou histórias modernas na vida dos cristãos em todo o mundo. Estamos todos entusiasmados com este modo de provisão de Deus. A segunda maneira é através de uma colheita para a qual você não trabalhou. Quando as crianças de Israel cruzaram o Rio Jordão,
O maná parou e a provisão veio através de uma colheita que eles não haviam plantado. Seu trabalho era colher o que os outros tinham semeado. Esta colheita pode vir, como exemplo, através de heranças ou doação específica de outros como uma bênção para você e sua família. A terceira maneira que Deus pode fornecer é através de sementes específicas que Deus coloca em suas mãos, como trabalho a ser feito que fornecerá emprego ou investimento. Depois de colher a colheita que encontraram em Canaã, os israelitas foram obrigados a semear para a sua colheita na próxima estação. Quando caminhamos com Deus, nosso trabalho deve ser abençoado. Ageu 2:19. Deus quer que estejamos cientes de que seremos mais frutíferos em nossos trabalhos quando nossas vidas forem dedicadas a Ele. Pode ser uma ideia que Deus lhe dê que, quando desenvolvida, inicie um negócio ou serviço que colherá financeiramente e supra suas necessidades. Seguir a liderança do Espírito de Deus em entrar em contato com as pessoas, se disponibilizar para uma oportunidade, aplicar-se em estudo ou em um trabalho abre portas para o avanço e aumento da remuneração. Deus está constantemente colocando algo em nossas mentes, corações e mãos sobre os quais seguir. Há duas forças complementares que vêm a suportar nossa prosperidade financeira. A primeira é a confissão da boca de acordo com Deus, e a segunda é a diligência das mãos. Provérbios 12:14. A partir do fruto de suas palavras, um homem deve estar satisfeito com o bem, e o trabalho das mãos de um homem deve voltar para ele como uma colheita. Precisamos de confissão de fé e trabalho. A confissão de fé sem obras será superficial e não terá a perseverança para trazer verdadeira prosperidade. Por outro lado, a ética de trabalho sem o poder espiritual da confissão da fé limitará a graça e a unção para trazer toda a prosperidade financeira que Deus pretende para nós. Para combinar fé e diligência, estaremos operando sob o pacto de Deus para receber suas bênçãos completas. Deus tem formas de promover, e levanta e aumenta acima da norma quando operamos em diligência e excelência. Em Mateus 6, depois que Jesus explica tesouros no céu, ele continua em versos de 25 a 34 instruindo-nos a não ficar ansiosos ou preocupados na área das finanças. Jesus nos disse para buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça e todas essas outras coisas serão concedidas a nós. 5 vezes somos exortados a não nos preocupar ou ficar ansiosos com as finanças ou quais finanças comprarão, versos 25, 27, 28, 31 e 34. Jesus não apenas disse, não se preocupe, mas nos disse o que precisamos saber, para que nosso coração esteja em paz e descanse. Nos dizem para buscar primeiro seu reino, e sua justiça especificamente neste capítulo, que seu método de multiplicação financeira é acumular e armazenar para nós mesmos tesouros no céu. É fundamental para nós, como crentes, saber como seu sistema funciona e tê-lo em operação. Em vez de olharmos para o nosso trabalho ou para o sistema do mundo, estabelecemos que Deus é nossa fonte. Então a preocupação e a ansiedade sobre as finanças não terão lugar em nós, como estamos estabelecidos em sua verdade. Osías 4:06 nos avisa que o povo de Deus está destruído por falta de conhecimento. Em Provérbios 5:23 as Escrituras nos dizem que o homem mau morrerá por falta de disciplina e instrução, e na grandeza de sua loucura ele se desviará e se perderá. Assim, é fundamental que compreendamos e operemos nos princípios financeiros de Deus. Alguns dizem, esses princípios só funcionarão em uma nação rica do Oeste. Não, esses princípios financeiros funcionam em qualquer cultura ou país do mundo. Jesus, ele mesmo, viveu e ensinou esses princípios em Israel, que na época era uma nação de terceiro mundo. Parte 2. 5 usos bíblicos do dinheiro. Buscar sabedoria e não fórmulas. Ao olharmos para 5 diferentes usos bíblicos do dinheiro, acreditamos que é fundamental não apenas saber o que fazer, mas saber por que fazê-lo. O rei Salomão foi um homem que prosperou financeiramente como o rei de Israel. Seu pai, David, ensinou-lhe não só o que fazer, mas por que fazê-lo. Nos últimos anos de sua vida Davi orou por seu filho, Salomão, por sabedoria e compreensão. 1 Crônicas 22, agora, meu filho, que o Senhor esteja com você, e que você prospere, e construa a casa do Senhor seu Deus, como ele lhe disse. Só que o Senhor lhe dê sabedoria e compreensão, e lhe dê acusação sobre Israel, para que você possa manter a lei do Senhor seu Deus. Então você prosperará, se tomar cuidado para cumprir os estatutos e julgamentos com os quais o Senhor acusou Moisés sobre Israel.
Seja forte e de boa coragem, não tema nem fique consternado. Sabedoria e compreensão são muito mais valiosas do que fórmulas do que fazer. Muitas pessoas simplesmente tentam usar fórmulas projetadas por outros sem a sabedoria ou compreensão por trás das fórmulas. Isso quase sempre produz desastres e decepções. Eu, Craig, encontrei muitos cristãos que me dizem: eu tentei todas aquelas coisas que os professores de prosperidade ensinam e não funcionou. Isso me faz saber imediatamente que tal pessoa não recebeu a compreensão e sabedoria por trás do que foi ensinado, mas apenas tentou seguir as fórmulas externas de alguém. Salomão prosperou, não só porque recebeu as fórmulas de seu pai, mas também porque ele procurou a sabedoria do Deus de seu pai. O resultado na vida de Salomão foi a prosperidade que veio através da sabedoria e compreensão dos princípios. 2 Crônicas 1. Naquela noite, Deus apareceu para Salomão, e disse-lhe: pergunte. O que devo dar-lhe? E Salomão disse a Deus: você demonstrou grande misericórdia a Davi, meu pai, e me fez rei em seu lugar. Agora, ó Senhor Deus, que sua promessa a Davi seja estabelecida, pois você me fez rei sobre um povo como a poeira da terra em multidões. Agora me dê sabedoria e conhecimento, para que eu possa sair e entrar diante deste povo, para quem pode julgar este grande povo de vocês. Então Deus disse a Salomão: porque isso estava em seu coração, e você não pediu riqueza ou honra ou a vida de seus inimigos, nem você pediu longa vida, mas pediu sabedoria e conhecimento para si mesmo, que você pode julgar meu povo sobre quem eu fiz de você rei. Sabedoria e conhecimento são concedidos a você, e eu lhe darei riqueza e honra, como nenhum dos reis teve que foram antes de você, nem qualquer depois que você tem um semelhante. Acredito que Salomão pediu a Deus sabedoria e compreensão, porque seu pai, Davi, o ensinou a fazê-lo e orou mesmo por ele. A resposta de Deus foi que ele não só deu a Salomão a sabedoria e compreensão, mas também riqueza e honra. Cada um de nós faria bem em não procurar Deus pela riqueza, mas sim pela sabedoria e compreensão. Ao olharmos para 5 usos bíblicos do dinheiro, pedimos ao Senhor que lhe dê não apenas uma fórmula externa, mas também a sabedoria e a compreensão por trás do princípio. Vejamos agora especificamente 5 usos bíblicos do dinheiro. Aprendemos que o dinheiro não é para ser nosso mestre, mas sim nosso servo, escravo, sujeito ao nosso controle. Quando reconhecemos que o dinheiro é impotente, então estamos livres de sua perseguição e podemos pressioná-lo para fazer o trabalho do reino. Quais são, então, usos legítimos para o dinheiro? Acreditamos que podemos encontrar 5 usos legítimos para o dinheiro delineado por Paulo em 2 Coríntios 9. E Deus é capaz de fazer toda a graça, todos os favores e bênçãos terrenas, virem até você em abundância, para que você possa sempre sob todas as circunstâncias e qualquer que seja a necessidade, ser suficiente, possuindo o suficiente para não exigir ajuda ou apoio e fornecido em abundância para cada bom trabalho e doação de caridade. Como está escrito, a pessoa benevolente, se espalha no exterior, ele dá aos pobres, seus atos de justiça e bondade e benevolência continuarão e perdurarão para sempre. E Deus que fornece sementes para o semeador e pão para comer também fornecerá e multiplicará seus recursos para semeadura, e aumentará os frutos de sua justiça, que se manifesta em bondade ativa, bondade e caridade. Assim, você será enriquecido em todas as coisas e em todos os sentidos, que você pode ser generoso, e sua generosidade como ela é administrada por nós trará ação de graças a Deus. Amplificado. Em primeiro lugar, vemos aqui no versículo 8 que Deus é capaz de fazer toda a graça abundar em nossa direção. A frase é capaz nos mostra que não é automática. Há condições a serem cumpridas. O principal requisito para receber a graça de Deus é a fé em relação a Deus. Então, a fé pardal é o principal requisito para receber a graça de Deus.
O principal obstáculo para a fé de Pardal é tentar fazer Deus atender às nossas necessidades com base em nossas obras. À medida que nos tornamos seguros na fé Pardal, continuamente recebemos nossa provisão como um presente de Deus, em vez de algo que nos é devido como resultado de nosso trabalho. Pela graça de Deus, então, é seu prazer ver que sempre temos toda a suficiência em todas as coisas. Eu, Craig, adoro quando Deus usa superlativos como tudo e sempre. Isso representa seu desejo por nós. Ele quer que isso seja verdade sempre. É simplesmente uma questão de recebermos sua graça. Ele então disponibiliza uma abundância para liberar prosperidade em nossas vidas para propósitos específicos. Como mencionamos anteriormente, muitos cristãos foram adiados pela palavra prosperidade por causa da maneira como foi definida por certos segmentos do corpo de Cristo. Eu, Craig, gostaria de fornecer aqui outra definição de prosperidade. Acredito que a prosperidade poderia ser definida como suficiente do suprimento de Deus para cumprir as instruções de Deus. Novamente, quando não há visão, não há necessidade de provisão. Ele quer prosperar-nos e dar-nos abundância para cada bom trabalho para propósitos específicos do reino. Aqui está um resumo dos 5 usos diferentes para o dinheiro que vimos nos versos 10 e 11 do 2 Coríntios, capítulo 9. 1 semente para o semeador, dízimo. 2 pão para alimentação, consumo. 2 multiplicação de sementes para semeadura e colheita. 3 aumentando seus frutos da justiça, usando o dinheiro para libertar as pessoas da escravidão. 4 generosidade, doação. A maioria das pessoas acha que tem um entendimento do número 1, sabe algo sobre os números 2 e 5, mas sabe pouco ou nada sobre os números 3 e 4. Cada um desses 5 usos do dinheiro tem um propósito diferente no reino de Deus e produz um resultado diferente. Esta lista acima contém usos legítimos para dinheiro. Um ponto óbvio é que não seríamos capazes de usar dinheiro para qualquer um desses propósitos se não tivéssemos dinheiro disponível. Assim, quando Deus, que é nossa fonte, disponibiliza dinheiro, então essas são formas que devemos planejar para usá-lo. É interessante notar que o pagamento de juros sobre a dívida não está listado entre esses usos. Vamos agora olhar com mais detalhes em cada um desses usos. Fim do capítulo 3. Obrigado pelo like. Clique na sugestão de vídeo a seguir, ou se preferir continue na playlist. Deus abençoe.